Israel foi um refúgio, o único refúgio para milhares de judeus árabes que nós expulsamos de seus próprios países, de suas próprias casas. Então, se somos contra Israel e a criação de Israel, para onde eles deveriam ir? Esses milhares de judeus que foram expulsos, para onde eles deveriam ir? A criação do Estado de Israel veio para garantir a sobrevivência dos judeus, dar aos judeus a capacidade de se defenderem para que não sejam mortos. Então, por que o mundo? Minha pergunta, por que o mundo tem um problema com isso? Por que isso é um problema tão grande que os judeus finalmente possam criar um lar e dizer: eu não vou ser morto simplesmente assim. Eu sou capaz de me defender. E então o mundo enlouquece só por causa disso. Isso não fazia sentido para mim. Ainda não faz. Meu convidado de hoje é Mustafa Ezargani. Mustafa Ezargani é um escritor marroquino, ativista pela paz, presidente da Associação de Amizade Marroquino-Israelense e autor do livro Síndrome da Identidade Árabe. Como muitos árabes e muçulmanos, Mustafa Ezargani cresceu vendo Israel como inimigo. Quando adolescente assistindo a Al Jazeera durante a Segunda Intifada, ele admitiu abertamente que admirava os homens-bomba e os via como heróis defendendo seu povo. Mas um encontro inesperado em uma vila remota no Marrocos o forçou a questionar tudo o que pensava saber sobre judeus, Israel e o conflito sobre o qual passou a vida ouvindo falar. Hoje, Mustafa Ezargani é uma das vozes árabes mais francas contra narrativas anti-Israel, combatendo o extremismo e incentivando o mundo árabe a encarar verdades difíceis sobre identidade, história e suas próprias histórias. Mustafa Ezargani, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel, por me receber. Claro, Mustafa Ezargani, você reconheceu publicamente algo que poucos teriam coragem de admitir. Você disse que, quando era adolescente, assistia a Al Jazeera e realmente desejava poder ser um dos homens-bomba que eram celebrados na televisão. Leve a gente de volta àquele momento. Quem era aquele Mustafa Ezargani de 14 anos? E como era a sua vida naquela época? Bem, quero dizer, ideias como essa não se formam em um curto espaço de tempo. Elas não se formam em horas ou dias. Leva anos e anos de determinação. E eles assistiram a Al Jazeera enquanto cresciam. E eu consumi centenas de horas dessa narrativa todos os dias. Eles foram muito persistentes. Eles tentam colocar um pouco da mensagem em você todos os dias, até que você forme essa identidade que é anti-Israel, anti-judeus, e uma identidade que celebra e valoriza a violência e o terror. E, de certa forma, vocês foram bem-sucedidos no que diz respeito à minha experiência. Porque, como você disse, durante a Segunda Intifada, eu assistia aos relatos que vinham do Oriente Médio pela Al Jazeera. E claro, estávamos assistindo a série de atentados suicidas em ônibus, cafés e restaurantes. E claro, os alvos eram, na maioria das vezes, civis israelenses. Estamos falando de crianças, mulheres e idosos. E a mensagem era muito bem editada. E tem um tom de celebração do que está acontecendo em Israel, das vidas que foram perdidas em Israel. Os homens-bomba suicidas eram apresentados para nós como heróis. Eles não os chamam de homens-bomba suicidas. Eles não usam esse termo. Eles chamam de Mukauma, a resistência. Resistência contra quem e por quê? Resistência contra os invasores, os recém-chegados europeus brancos. Era isso que nos ensinavam, ou seja, os israelenses. Não havia educação sobre a história dos judeus que vivem conosco em nossas ruas e cidades. No mundo árabe, no Iêmen, no Iraque e no Egito, e por que eles não estão mais lá? Porque eles estão em Israel. Não há educação sobre a relação histórica dos judeus com a Terra Santa, que tem milhares de anos. Não é algo que começou em 1948. Então, essas pessoas estavam defendendo sua terra. Eles estavam defendendo sua identidade. Eles estavam defendendo sua cultura contra esses invasores vindos da Europa. Outra mensagem que nos fizeram acreditar, ou que me fizeram acreditar, é que o projeto israelense não é apenas estabelecer um Estado em Israel.
Não, eles vêm atrás de nós, do mundo árabe. Vão se expandir. Quando eles terminarem com os palestinos, nós seremos os próximos. Então, de forma direta ou indireta, sentimos que aquelas pessoas eram o muro entre nós, o muro que nos protegia dos israelenses. E uma vez que esse muro caia, nós seremos os próximos. Eles virão atrás de nós. Então vocês não estavam apenas defendendo a identidade deles, a religião deles e a terra deles. Vocês também estavam nos defendendo. Como adolescente, quem não admiraria essas pessoas? Eles estão lutando e estão morrendo, e tudo isso para me proteger no Marrocos, na Argélia, na Tunísia, na Líbia, na Arábia Saudita. É claro que vou vê-los como nossos heróis. Infelizmente, ao crescer, eu não tive acesso a nenhuma mídia que falasse minha língua nativa, árabe ou darija, que pudesse me educar sobre o assunto. Tudo o que eu tinha acesso era essa narrativa. Então, por anos, eu acreditei que isso era a verdade. Eu acreditava que essa era a verdade absoluta, inegociável. Então, é claro, houve um tempo em que eu estava assistindo a Al Jazeera bem ao lado do meu pai. Eu ainda me lembro daquele momento em que eu estava olhando para a foto do homem-bomba suicida. E enquanto o repórter da Al Jazeera falava sobre ele, eu senti uma admiração profunda. E eu senti essa esperança de que no futuro eu poderia ser uma dessas pessoas que morrem para defender sua identidade, sua religião, sua terra e o mundo árabe. Então, você foi bem sucedido nesse ponto. Agora, isso era uma questão de terra? Era sobre uma terra que foi roubada ou era sobre religião? Ou seja, em algum momento essa terra era islâmica e o povo judeu veio e tomou a terra? Também foi isso? Bem, quero dizer, no mundo árabe e no mundo árabe muçulmano, nós temos diferentes categorias de pessoas. E, infelizmente, a propaganda anti-Israel foi bem sucedida em alcançar cada uma dessas categorias, usando qualquer tema, qualquer slogan que atraísse cada uma delas. Se você é um fiel fervoroso e uma pessoa religiosa, eles usaram o Islã. Eles criaram isso, eles retrataram esse conflito como um conflito sagrado. É uma missão de Deus. Eles conseguiram retratar matar judeus como uma missão sagrada, como uma missão que será recompensada por Deus. Se você não é religioso, e temos muitas pessoas que não são religiosas, mas são árabes muito orgulhosos, o anti-israelismo é o senso de identidade árabe que eles querem. Então, se você é um árabe orgulhoso, se você é um nacionalista árabe, ser anti-Israel é um pilar da sua identidade. E vimos isso com Gamal Abdel Nasser, o deus do nacionalismo árabe, e com Assad, com Saddam e com os baatistas, como chamamos. E essa mensagem era muito forte. Você tem que imaginar que nos anos 40 e 50, e antes do acesso a telefones, internet, Facebook, Instagram e até mesmo TV, as pessoas ouviam rádio. Uma das principais rádios era a Saut al-Arab, a voz dos árabes. Pessoas em Marrakech, em Fez, na Tunísia, no Iêmen, estavam ouvindo a mensagem de Gamal Abdel Nasser como se estivessem ouvindo um profeta. Ele estava espalhando o nacionalismo árabe. E, infelizmente, esse nacionalismo árabe não foi construído sobre um projeto econômico comum. Não foi construído sobre um renascimento cultural árabe. Não foi construído sobre um forte projeto político árabe. Infelizmente, foi construído sobre um sentimento anti-Israel e apenas um sentimento anti-árabe. As pessoas estavam ouvindo na voz ou no rádio que a presença ou a presença judaica no Oriente Médio está nos desonrando como árabes. Bem, para recuperar essa honra e recuperar essa dignidade, temos que expulsar os judeus. Se você não é um nacionalista árabe, se você não é um muçulmano religioso, então existe uma mensagem falsa mais universal ou uma propaganda falsa que, como ser humano, você não quer um povo muito poderoso controlando tudo ao redor do mundo.
vindo para o Oriente Médio, criando um novo Estado e expulsando os pobres palestinos de suas terras, matando seus filhos e matando suas mulheres. E essa é a mensagem mais universal. Eles jogam em todos os níveis. A propaganda é espalhada em todos os níveis. Eles têm mensagens diferentes, não é só uma. Básico. Não tem uma base única, ela te manipula de acordo com quem você é. E é por isso que ela foi além do mundo árabe e muçulmano. E estamos vendo protestos de jovens americanos nos campi universitários. Esses jovens americanos geralmente não são muçulmanos. Eles não são árabes, mas conseguiram alcançá-los. Porque ele criou essa mensagem mais inclusiva, mais universal, de que Israel é o lado do mal e os palestinos são as vítimas, infelizmente. Então, não existe apenas uma base única sobre a qual a mensagem se apoia. Você citou que a Al Jazeera teve grande influência para sua geração. Hoje em dia, temos as redes sociais, temos a internet. Existem muitas maneiras para os jovens muçulmanos acessarem informações. Mas você acha que a lavagem cerebral, ou seja lá o que for, a propaganda contra Israel, piorou? É mais difícil para um jovem muçulmano enxergar a verdade hoje em dia ou está mais fácil? Bem, sim, quero dizer, nós temos as redes sociais agora e temos acesso à internet, mas a Al Jazeera também tem, e eles estão investindo milhões de dólares para promover a mensagem deles nessas plataformas também. Lembre-se de que a maioria do mundo árabe não fala uma segunda língua. Você precisa ter muita instrução para primeiro ter acesso a uma segunda língua, para então poder ter uma opinião diferente, uma cobertura diferente. Em segundo lugar, você precisa ser muito instruído para ter um pensamento crítico, e isso não é muito comum em grande parte do mundo árabe muçulmano. Então, ainda assim, a mensagem da Al Jazeera em árabe é a mensagem dominante nas redes sociais e na nossa mídia em geral. Lembre-se também de que eles tornaram essa mensagem muito forte, muito poderosa, mas você também precisa protegê-la. Protegê-la de críticas, protegê-la de dúvidas. Então, qualquer pessoa que cresça no mundo árabe com perguntas, não valores, não convicções, apenas questionando essa mensagem, é retratada como um traidor. Não é um verdadeiro muçulmano nem um verdadeiro árabe, um aliado da entidade sionista, como eles gostam de chamar. E isso é retratado de uma forma que faz dele ou dela o inimigo da sociedade. E quem quer viver em uma sociedade que o considera um inimigo? Quem quer ser renegado pelos próprios pais, irmãos e irmãs? Então, questionar a mensagem não é tão fácil no mundo árabe. E fazer isso em árabe é ainda pior. E não estou falando de pessoas que querem ir lá e defender Israel publicamente. Não. Estou falando apenas de pessoas que questionam. É como, será que nós estávamos certos sobre Israel esse tempo todo? Talvez esteja faltando uma peça. Será que temos certeza de que realmente entendemos os israelenses e entendemos a sociedade israelense moderna? Só de colocar essa pergunta, você está sendo tocado por Satanás e precisa ser purificado. Sua alma precisa ser purificada. Então, não é muito fácil começar essa conversa no mundo árabe agora. Talvez em alguns países seja pior do que em outros, mas esse é o sentimento geral. Então, educar as pessoas é realmente difícil. O que realmente me assusta é que vejo a mesma coisa começando a acontecer aqui nos Estados Unidos. Não estou falando sobre ditaduras no Oriente Médio. Não estou falando sobre Iraque, Síria e Iêmen. Estou falando de um país democrático, um país que se considera uma das democracias mais avançadas do mundo. E está realmente difícil conversar com um americano agora ou com muitos americanos. Não vou generalizar, mas com muitos americanos, quando você tenta fazê-los olhar para o outro lado ou tenta ser crítico em relação à propaganda anti-Israel. No momento em que você começa a fazer isso, já existem rótulos prontos para você. Você começa a questionar a propaganda anti-Israel. E então, em vez de trazer argumentos para discutir seus pontos, o que eles fazem? Eles perguntam:
Você é pró-Israel? E no momento em que você diz sim, já existem rótulos prontos para você. Tipo, você é batista, você está sendo pago. Você é um agente do Mossad. Você é um sionista, como se isso fosse um insulto. Isso é muito assustador. Isso está criando um ambiente pouco saudável para conversas entre americanos. Tipo, agora mesmo eu conheço pessoalmente muitas organizações judaicas muito fortes, que têm tido muito medo de apoiar publicamente, fortemente e sem pedir desculpas o Estado de Israel. Quando você sugere um evento ou iniciativa, eles têm medo. Eles dizem, não é que. Eles dizem, estamos com medo. Há questões de segurança e não é o momento. E agora, o sentimento não é esse. Você mora nos Estados Unidos e pode dizer o que quiser. Deveria poder defender sua identidade judaica. Israel deveria ser o centro da sua identidade judaica. Você não deveria ter medo de ninguém. Você não deveria ter medo de dizer nada. Você não deveria se desculpar por apoiar o Estado judeu. O único Estado judeu. E se você não acredita no seu próprio Estado, quem vai acreditar? Se você não acredita no direito da sua existência, quem vai acreditar nisso? Se você está sentindo, se fizeram você se sentir envergonhado de se chamar de judeu, um judeu orgulhoso e orgulhoso de apoiar Israel, então não estamos mais vivendo nos Estados Unidos. Você não está só prejudicando Israel, mas também os valores que fundaram este país. Os valores da liberdade de expressão, os valores de ser quem você é sem temer ninguém. Infelizmente, isso não é algo que existe apenas no mundo árabe muçulmano. Isso é algo que temos visto nos Estados Unidos. E, infelizmente, é ainda pior em outros lugares da Europa, na Inglaterra, no Canadá, e ainda há muito trabalho a ser feito. Agora, em que momento suas opiniões e visões sobre os judeus e Israel mudaram? Talvez você possa nos contar a história sobre a garota nas montanhas. Sim, Então, como eu disse, minhas opiniões sobre Israel não foram formadas em pouco tempo, mas mudar minha opinião sobre Israel também não aconteceu de repente, levou tempo. Foi assim, eu levei meu tempo. Foram anos de debate interno. O debate era entre duas coisas. O debate era entre a narrativa da Al Jazeera e as belas histórias que ouvimos como marroquinos dos nossos avós que conviveram com os judeus marroquinos e vivenciaram essa relação. Para a nova geração, os judeus são um inimigo distante que eles nunca conheceram e nunca tiveram contato. Para a geração antiga no Marrocos, os judeus nunca foram inimigos na mente deles nessa geração. Vocês eram amigos, eram vizinhos, eram parceiros de negócios, eram músicos, políticos e advogados bem-sucedidos. O Marrocos era um país onde um muçulmano contratava um advogado judeu para defendê-lo no tribunal. Venho ouvindo histórias lindas, mas a mensagem da Al Jazeera me deixa confuso. Estou em conflito com isso. Quem estava certo sobre os judeus? A Al Jazeera ou meus avós? Eu fiquei em conflito com isso por um tempo. Infelizmente, a Al Jazeera venceu. Porque essa mensagem era mais forte, mais consistente diariamente, e geralmente acompanhada de vídeos muito bem editados de pessoas sendo mortas, palestinos gritando nas ruas. Então, a mensagem da Al Jazeera venceu. Meu momento de despertar foi quando um amigo meu, me convidou para visitá-lo nas montanhas de uma vila perto de um lugar chamado Amzmi. Acho que fica a cerca de 1 hora de Marrakech. Uma vila Amazigh muito pequena no topo da montanha. E enquanto eu estava lá, fomos convidados para almoçar por essa família Amazigh. Uma família muito modesta, muito, eu diria, pelo aspecto da casa deles. Eles eram muito pobres, então aceitamos o convite e fomos visitá-los e almoçar com eles. E eu estava conversando com a senhora de lá, com a esposa. E estávamos conversando e ela mal consegue, bem, ela fala árabe com um sotaque amazigh muito forte. Então eu estava brincando com a filha dela, que tinha acho que 6 ou 7 anos na época, e perguntando sobre a escola e tudo mais. A senhora contou que a filha dela fez cirurgia de coração aberto.
Então, é claro, fiquei com várias perguntas. Minha primeira observação foi: como essa família pode pagar por uma cirurgia de coração aberto? É muito caro. Segundo, é muito caro porque esse tipo de cirurgia não é oferecido no Marrocos para crianças assim. Geralmente, as pessoas vão à Espanha ou França para isso. Então, como essa senhora foi para a Espanha? Então eu perguntei para ela, tipo, como você conseguiu pagar por uma cirurgia de coração aberto? Você fez no Marrocos? Você fez na França? E aí ela me surpreendeu. A resposta foi chocante. Ela disse: não, a cirurgia de coração aberto foi feita em Israel. Talvez para um ocidental, eu não sei, talvez para outra pessoa, isso seja uma resposta normal ou tudo bem. Sim, você fez sua cirurgia em Israel. Mas, para um adolescente marroquino que acreditava que Israel é o puro mal e que nada de bom vem dos israelenses, isso foi um choque. Então, claro, eu tive mais perguntas. Eu fiquei tipo, bom, como você? Como isso aconteceu? Então, ela disse que um médico, tipo um médico israelense de origem marroquina, vem à vila uma vez por ano, porque os avós dele são daquela vila. Então, ele construiu uma casa de férias naquela vila e vem para se reconectar com as pessoas de lá e com a terra de onde os avós dele vieram ou imigraram. Então, ele vem e estava brincando com a filha, assim como eu estava fazendo, e ele percebeu que havia algo errado com ela. Ele não sabia exatamente o que, mas acho que a cor dos lábios dela, o rosto dela, não parecia normal para ele. Então ele contou para a mãe e ela se ofereceu para ajudá-los a ir para Marrakech, para fazer mais exames de laboratório e para ver um médico, para ir ao consultório médico. Então ela aceitou. Ele os levou para Marrakech, onde descobriu que ela precisava de cirurgia cardíaca. O médico então contatou uma organização em Israel e organizou tudo. Ela me disse que ficou lá 6 meses. Perguntei se foram gentis com ela por ser muçulmana. Ela respondeu que sim, foram muito gentis. E eles perguntaram para ela: você teve problemas para usar seu lenço ou sua burca enquanto estava em Israel? Essa senhora de roxo estava rindo de mim. Ela era muito mais informada sobre Israel do que eu, porque ela teve a oportunidade de visitar, é claro. Ela disse que a maioria das enfermeiras que estavam me ajudando no hospital usava lenço. Perguntei por quê, pois achava que não havia muçulmanos em Israel. Ela explicou que usavam lenços por serem muçulmanas. Logo, concluí que não há muçulmanos em Israel. Ela disse: sim, há muçulmanos em Israel. Tudo o que acreditavam sobre o país começou a ruir. Tudo o que a Al Jazeera nos ensinou começou simplesmente a desmoronar. E eu pensei: bem, acho que não sou bem informado sobre quem é Israel. Então, a partir daquele momento, comecei a me informar primeiro sobre os judeus marroquinos. Por que ainda existe esse sentimento de amor e respeito no Marrocos pelos judeus marroquinos? E eles descobriram que os judeus realmente contribuíram para a sociedade marroquina em todos os níveis, no nível econômico, no nível cultural. Tudo de bonito sobre a civilização marroquina tem uma marca judaica, e eles simplesmente se apaixonaram pela cultura, história e contribuições dos judeus marroquinos para a sociedade. E então comecei a me informar sobre outras comunidades judaicas ao redor do mundo, na Argélia, na Tunísia, na Líbia, no Iraque. Existe uma bela história judaica no Iraque e no Iêmen. E então surge a pergunta: por que esses judeus partiram? Eles estavam lá com suas famílias, eles estavam em casa. Os judeus no Iraque estavam lá há centenas e centenas de anos. Quero dizer, não pode ser só o sionismo. Então eu descobri que eles foram expulsos. Eles eram basicamente centenas de milhares de refugiados judeus. E então, a próxima pergunta é: por que não ouvimos falar dessa história de refugiados? Por que que a única história de refugiados é a dos refugiados palestinos que acontece depois da Nakba? E quanto à Nakba judaica? E quanto às centenas de milhares de judeus que foram expulsos de suas casas, às vezes com apenas 24 horas de aviso? Eles deixaram tudo para trás. Seus negócios, suas casas, suas terras, suas propriedades, saíram apenas com uma mala, quando muito. Como é que não estamos discutindo isso? Por que eu não aprendi sobre isso na escola? Por que nenhum dos meus professores falou comigo sobre isso?
Por que isso não é algo discutido na nossa mídia? Isso é um colapso moral do mundo árabe muçulmano. Isso é um crime contra essa comunidade e precisamos discutir isso. E precisamos pedir desculpas a essas famílias. Então, se nós criamos centenas de milhares de refugiados judeus árabes, a próxima pergunta é: para onde eles deveriam ir? A Europa e os Estados Unidos, naquela época, também não eram um lugar feliz para os judeus. A América não estava aceitando novos imigrantes. A Europa não era um lugar feliz. Então, espera aí. Israel realmente resolveu uma grande catástrofe humana que nós criamos no mundo árabe. Israel foi um refúgio, o único refúgio para esses milhares de judeus árabes que nós expulsamos de seus próprios países, de suas próprias casas. Então, se somos contra Israel e o estabelecimento de Israel, para onde eles deveriam ir? Esses milhares de judeus, essas milhares de famílias que foram expulsas, para onde eles deveriam ir? Então, Israel não é um projeto colonial. Israel foi uma necessidade na época para a sobrevivência de centenas de milhares de judeus. Então, o projeto sionista não era um projeto que vinha para tornar os judeus mais poderosos ou mais confortáveis. O projeto sionista surgiu e Israel surgiu, a criação do Estado de Israel aconteceu. Para garantir a sobrevivência dos judeus, a capacidade de dar aos judeus a possibilidade de se defenderem para que não sejam mortos. Então, por que, minha pergunta, o mundo tem problema com isso? Por que isso é um problema tão grande que os judeus finalmente possam criar um lar e serem capazes de dizer: eu não vou ser morto assim, do nada. Eu sou capaz de me defender. E aí o mundo enlouquece só por causa disso. Isso não fazia sentido para mim. Ainda não faz. Por que o mundo ama o judeu fraco, o judeu que não tem poder, o judeu? O quê? O quê? Por quê? Por que aceitávamos o judeu que toca alaúde e canta pra gente, mas não aceitamos o judeu que inventa, cria e pilota jatos? E é capaz de se defender, defender sua nação e fazer o mundo respeitá-los como deveria. Eu, pessoalmente, não tenho problema com isso. Eu acompanho Israel desde que li sobre Israel e a história do conflito no Oriente Médio, desde a criação do Estado de Israel em 1948. Nunca vi Israel atacar outro país, outra organização, outro exército, se não sentisse que estava sendo ameaçado. Sua existência está ameaçada. Todas as ações militares deles foram ações militares defensivas, puramente defensivas. Está na hora do mundo pensar sobre isso. Está na hora do mundo aceitar o judeu forte que pode se defender. Agora, Você escreveu um livro inteiro chamado Síndrome da Identidade Árabe. Você pode explicar o que é a Síndrome da Identidade Árabe? Bem, a síndrome da identidade árabe é uma situação que nós criamos e na qual vivemos nos últimos 8, 9 décadas, que é colocar Israel no centro da nossa identidade. Como árabe, como muçulmano, eu me identifico como um indivíduo árabe-muçulmano marroquino, lendo sobre a minha história, lendo sobre a minha cultura e lendo sobre as civilizações que meus ancestrais construíram. Uma civilização rica, rica em filosofia e matemática, poesia, música e uma arquitetura linda. Eu me recuso a resumir a mim mesmo e a minha história, e a resumir ou reduzir minha identidade a alguém que anda pela terra com uma única obsessão e projeto: odiar um judeu ou odiar Israel. É um insulto para mim que, em vez de me ensinar, de me instruir enquanto eu crescia sobre a minha própria história, meus próprios filósofos, meus próprios mestres sufis, você esteja me ensinando sobre terroristas. Você está me ensinando sobre terroristas matando pessoas em Israel. Você está me ensinando poemas que convidam os árabes a matar judeus. Você está me ensinando sobre os nomes dos líderes do Hezbollah. É isso. Você não me representa. Você não representa minha história. Você não representa minha cultura.
Minha cultura é a cultura de Al-Ghazali, é a cultura de Ibn Arabi, é uma cultura de Rumi, é uma cultura de grandes filósofos, poetas, mestres sufis, músicos e matemáticos. Foi e ainda é o maior crime que aconteceu contra os árabes nos últimos 100 anos. É tirar toda a sua civilização e toda a sua história e reduzir tudo isso a uma identidade anti-Israel, colocando os sentimentos anti-Israel como o centro disso, como o principal. Nós somos maiores do que isso como árabes. Se vamos nos unir, que seja por algo maior, em torno de outra coisa, em torno de um projeto político forte, em torno de pedir democracia para nossos países, dignidade, economias fortes, oportunidades para os jovens, oportunidades de emprego, menos corrupção em nossas instituições. É isso que deveria nos unir, não apagar essa entidade muito pequena no Oriente Médio, do tamanho de Nova Jersey, chamada Israel. E tudo o que eles trouxeram para o mundo é inovação, é o renascimento de uma língua antiga chamada hebraico. Está ajudando países como a Índia, por exemplo, agora mesmo, a revolucionar sua agricultura. Vemos o que fazem em vários países africanos. Por que estamos resistindo? Isso? Por que estamos resistindo a um vizinho que está disposto a nos ajudar a avançar nossa tecnologia, avançar nossa agricultura, avançar nossas capacidades militares? E eles estão fazendo isso. Marrocos é um exemplo. A agricultura marroquina está florescendo e o único motivo é porque dissemos sim à tecnologia israelense. Israelenses trazem tecnologia ao Marrocos e estamos nos beneficiando disso. Colaboração militar. Neste momento, estamos em uma situação melhor para nos defendermos de todas as ameaças por causa das capacidades militares israelenses e dos drones israelenses. Nós sabemos disso. Eles estão nos ajudando. Então, contra o que resistimos todo esse tempo? Nós temos resistido a algo que é essencial para nós na região. Quem precisa gostar, quem precisa aproveitar a tecnologia de gestão da água, agora mais do que os países árabes, cujas terras são 99% deserto, e nós temos um grande problema e vamos ter um problema ainda maior no futuro para gerenciar nossa água. E qual é a resposta para isso agora? É a tecnologia israelense. Por que não estamos colaborando com eles? Por que não estamos financiando mais projetos conjuntos com cientistas israelenses? É esse o futuro que queremos. Esse é o Oriente Médio com o qual precisamos sonhar. É um Oriente Médio onde os países árabes estão de mãos dadas com seus irmãos e irmãs israelenses, com um povo que pertence 100% ao Oriente Médio, e eles sempre estiveram lá e sempre estarão lá. O retorno deles não foi um movimento colonial. O retorno deles foi voltar à origem. O retorno deles foi voltar para as casas dos seus ancestrais. O retorno deles foi eles tentando dizer basta. Basta de matar judeus sem consequências. Basta de perseguição aos judeus ao redor do mundo. Não deveríamos ter problema com essa mensagem. Não deveríamos ter problema com milhões de refugiados que voltaram para sua terra ancestral para criar uma nação, ajudar seus vizinhos e se proteger. Não há nada de errado com isso, com isso, com isso, com isso. E deveríamos apoiar. E se tivéssemos aceitado os israelenses no Oriente Médio há muito tempo e trabalhado com eles, apenas tratando-os como seres humanos, acho que teríamos um Oriente Médio diferente agora. Acho que teríamos economias diferentes. Acho que teríamos instituições democráticas diferentes ou mais fortes em nossos países. Estaríamos em uma situação diferente se não tivéssemos cometido o erro de transformar os israelenses em inimigos desde o primeiro dia. Agora, Como você mencionou, você argumentou que Israel se tornou a desculpa para quase tudo, todos os problemas no mundo árabe, corrupção, ditadura, fracasso educacional, fracasso econômico. Como as pessoas acreditaram nisso? Se Israel deixasse de existir, todos os problemas deles sumiriam? Claro que não, certo? Mas você está dizendo que a lavagem cerebral foi tão forte que eles acreditavam que Israel era o problema por trás de tudo?
Você entende o que eu estou dizendo? Sim, claro, a mensagem era forte e ainda é forte porque é uma mensagem diária. É uma mensagem que você ouve no rádio, depois na TV, depois na escola e depois no sermão de sexta-feira na mesquita. É uma mensagem na qual gastamos milhões de dólares para espalhar e fortalecer todos os dias no mundo árabe. Claro, é forte. Eu acredito que, se Israel não existisse, muitos líderes árabes teriam inventado outro Israel para usar como desculpa para não avançar a democracia em seus países e assim permanecer no poder. Israel foi muito útil para os ditadores árabes, Saddam, para Assad, para Nasser e depois para Hosni Mubarak. E eles usaram isso como desculpa para acabar com qualquer discussão interna sobre democracia, sobre o avanço da nossa economia, sobre oportunidades para os jovens. Se você critica o seu regime, eles já têm rótulos para você. Um dos mais fortes é que você está tentando desestabilizar a sociedade e desestabilizar o país. E você sabe que temos um inimigo a poucas milhas de nós chamado Israel. Então talvez você esteja ajudando a agenda israelense. Talvez você faça parte do plano sionista na região. Essas acusações eram suficientes para silenciar qualquer crítica, qualquer movimento para pedir liberdade, democracia, liberdade de expressão e mais oportunidades econômicas. Isso foi muito útil para vários ditadores e ele precisava disso. E ele garantiu que isso sempre estivesse lá. Está sempre lá. Então, usamos Israel para resolver nossa crise interna, nossos problemas internos e para silenciar nosso debate interno e para fortalecer nossas ditaduras no mundo árabe muçulmano. Agora, qual foi o efeito do 7 de outubro sobre sua militância e sua disposição de falar publicamente sobre Israel? Bem, como alguém que entende a região, que cresceu na região e entende a mentalidade, acredito que compreendo profundamente a mentalidade de pessoas como o Hamas, a mentalidade da Irmandade Muçulmana. Eu conheço os objetivos deles. Eu sei o que eles almejam. Eu conheço as estratégias deles, e muitas vezes eles não fazem muito segredo de suas estratégias. Eles comunicaram isso para nós, só que em uma língua que o americano médio, ou os americanos, não acreditam ou não entendem, em árabe. Então, o motivo pelo qual o dia 7 de outubro aconteceu, do ponto de vista do Hamas, é esse. O acordo de Abraão estava avançando de forma muito rápida e estava sendo muito bem sucedido, envolvendo países-chave da região que assinaram acordos de paz com Israel. E não era apenas chamado de paz, como aconteceu no Egito e na Jordânia. Era uma paz real, onde as visitas entre os dois países começaram a acontecer. Colaborações em todos os níveis com os Emirados Árabes Unidos, com Marrocos. Em menos de alguns meses, tivemos centenas de empresários israelenses que começaram a visitar Marrocos e buscar oportunidades. Isso foi assustador para o Hamas. Esse foi o primeiro passo em direção a um Oriente Médio muito estável. Essas pessoas não se beneficiam da estabilidade. Não é vantajoso para eles construir amizade com israelenses. Eles têm recebido milhões de dólares e empatia da opinião pública internacional ao desestabilizar qualquer iniciativa que vise construir a paz com os israelenses. Essas pessoas sabiam que a única ou uma das melhores maneiras de conseguir ajuda, de conseguir milhões de dólares da Europa e dos Estados Unidos, tudo o que você precisa fazer é simplesmente lançar de 10 a 20 foguetes com o objetivo de atingir Tel Aviv. Eles entendem que os israelenses precisam responder a isso como qualquer país deveria fazer. Eles vão revidar contra o Hamas. Civis vão morrer. Eles vão nos mostrar as fotos e então recebem seu prêmio, milhões de dólares. Infelizmente, o plano deles sempre funcionou. Inclusive, em 7 de outubro, eles atacaram Israel. Eles mataram centenas de pessoas inocentes da forma mais bárbara possível. Eles entendem a mentalidade israelense
a mentalidade que acredita que a razão central da criação de Israel é proteger os judeus. E depois de tudo isso, os judeus estão vendo seu próprio povo sendo massacrado em transmissões ao vivo. É claro, o que você acha? A resposta vai ser dura. E deve ser mesmo. Então, quando Ismail Haniyeh foi questionado em árabe, e isso está no YouTube, perguntaram para ele: por que vocês fizeram o ataque de 7 de outubro? Ele disse que o principal motivo é reverter os acordos de Abraão. Então, na mente desse terrorista, sacrificar alguns milhares do seu próprio povo e usá-los como escudo humano vale a pena. Acontecer como um plano estratégico para reverter os acordos de Abraão, para ele, isso é uma vitória. Israel vem tentando lutar para encontrar os combatentes do Hamas pelo caminho. Centenas de milhares ou milhares de pessoas, pessoas inocentes, vão morrer. Eles estão felizes com isso. Está tudo bem. Para eles, a morte do próprio povo não é um problema, não é uma questão. E é isso que o Ocidente não consegue entender. Essas pessoas cultuam a morte, enquanto os israelenses protegem seus filhos, suas mulheres, seus idosos e seus civis. Essas pessoas ficam felizes em colocar seu próprio povo na frente para ser morto. A situação é invertida em Gaza. Em segundo lugar, o segundo motivo é que eles querem o apoio internacional. Porque quem não apoiaria um grupo que afirma que seus próprios civis estão morrendo todos os dias pelas bombas israelenses? E as imagens que vêm de lá são horríveis. E os vídeos são simplesmente terríveis. Porque eles entendem que a pessoa comum na América ou na Europa não tem tempo nem energia. E às vezes nem mesmo a capacidade intelectual, e às vezes nem o conhecimento adequado para entender exatamente o que está acontecendo lá, no local. Então, a conclusão fácil é que os israelenses estão matando crianças. Isso é fácil porque você viu isso. Você não tem o tempo, você não dedica tempo, e muitos deles, mesmo que decidam tirar o tempo, não são qualificados como alguém como eu, que entende essas pessoas, entende o que eles estão fazendo com o próprio povo no local. Eles não entendem por que as crianças morrem. Isso ocorre porque não têm acesso aos túneis, que são usados apenas pelos combatentes do Hamas. As crianças estão sendo mortas porque o prédio onde a criança mora está sendo usado como base de lançamento de foguetes para atingir e matar judeus do outro lado. É por isso porque hospitais estão sendo usados como bases militares, assim como escolas, igrejas e mesquitas. Do jeito que o Hamas organizou Gaza, e eles fizeram, meu Deus, eles fizeram um ótimo trabalho. Eles fizeram um trabalho fantástico. Eles tornaram impossível para um soldado israelense chegar até um combatente do Hamas sem passar por um civil. É quase impossível. E se você conversar com qualquer especialista militar do mundo, ele diria que Gaza tem uma das populações mais difíceis de enfrentar para um soldado, para um exército. É um dos lugares mais populosos do mundo. E, além disso, foi projetado para colocar os civis em primeiro lugar, para colocar as mulheres em primeiro lugar. Foi projetado para ser uma armadilha para os soldados israelenses. É isso que as pessoas precisam entender. Esses não são combatentes que colocam mulheres e crianças atrás deles e lutam contra soldados israelenses. Essas pessoas empurram mulheres e filhos à morte para obter dinheiro e apoio, e conseguiram. Eles recebem muito apoio. A França os reconheceu como um Estado. A Espanha cortou relações com Israel e também os reconheceu. Então, a recompensa foi dada. Vocês foram recompensados pelo 7 de outubro? Então, o que dizem os protestos nos Estados Unidos, os protestos na Europa, colocando a vida dos judeus em perigo em todo o mundo? O 7 de outubro foi recompensado. O Hamas foi recompensado. A reação internacional à guerra em Gaza está encorajando o Hamas a se reconstruir e planejar um novo 7 de outubro, infelizmente. Mustafa, agradeço pelo seu tempo e ideias. Obrigado. Como as pessoas podem te encontrar, comprar seu livro ou acessar algum local que você indique? Compartilhe conosco. Se quiser deixar uma mensagem final, sinta-se à vontade.
Bom, eu convido seus espectadores a me seguirem no Instagram, Ezargani, meu sobrenome. No Facebook é Mustafa Ezargani. Basicamente, só usando meu nome, você pode acessar meu conteúdo. Você pode conhecer meu trabalho de ativismo. Eu estou sempre feliz em receber as mensagens deles, os comentários deles, as críticas deles. Se eu estou sempre feliz em ser desafiado, acho que uma das minhas forças é que eu acordo toda manhã pronto para mudar de ideia. Então, o que eu venho defendendo, o que eu venho apoiando? Quando se trata das comunidades judaicas aqui nos Estados Unidos e ao redor do mundo, e de defender Israel e o direito de Israel de se defender, estou disposto a mudar de ideia se alguém conseguir me convencer do contrário. Mas até lá, eu apoio Israel e eles apoiam as comunidades judaicas ao redor do mundo, porque isso é o certo a se fazer. Obrigado, Mustafa. Deus te abençoe e espero falar com você em breve. Muito obrigado.